Oi, gente, tudo bem? Questão da CAF, tá? Aqui é o professor Rossoni. Então, uma amostra de 1,5 tonelada de ferro gusa ou aço gusa é aquele aço que tem mais porcentagem de carbono. Mas ele está dando aqui para ti, tá? 3,3%. E aí isso vai reagir com gás oxigênio, produzindo aço doce. O aço doce ou ferro doce, ele tem menor porcentagem de carbono. Então, quem vai reagir, na verdade, com o oxigênio é o carbono, e por isso que a porcentagem de carbono diminui. E ele deu a dica, ó, que vai acabar formando o nosso gás carbônico. Então, assinale a alternativa correta, que contém o volume do gás carbônico produzido a 1 atm e 27 graus Celsius. Cuidado que isso aqui não são condições normais de temperatura e pressão. Isso aqui não é CNTP. Então, se isso não é a CNTP, você não pode usar aquela história do 22,4 litros, tá, para 1 mol. E ele quer exatamente saber o volume, tá? Então, como é que nós vamos fazer a questão? Primeiro, vamos ver quanto de carbono tem. Ó, vocês concordam que tinha 3,3 e ficou só com 0,3%? Então, reagiu 3% de carbono. Se formou 3% de carbono, né, saiu nessa reação 3% de carbono, a gente vai descobrir quanto que é 3% de carbono. 1,5 tonelada corresponde a 1.500 quilogramas, porque uma tonelada, isso é legal saber para o vestibular, né, equivale a 1.000 quilos. Então, se eu tiver 1,5, vai ser 1.500 quilos. Como saiu 3% de carbono dessa massa total aqui, isso equivale a 45 kg de carbono. A reação ele deu, né, que vai reagir com oxigênio e vai formar gás oxigênio, né? Então, se o carbono está saindo daqui com oxigênio e formando gás carbônico, a gente sabe que corresponde a essa reação aqui embaixo. E no momento que a gente tem a reação, a gente pode seguir aquele método que a gente tem feito bastante aqui para as questões da CAF, né? Que é o método das 4 linhas. A primeira linha é reação, segunda é mols, terceira são transformações sem usar os dados da questão, né? E na quarta linha vai ser a nossa resolução, vai ser os dados do problema. Então, aqui a proporção é 1 mol para 1 mol. 1 mol de carbono em gramas é 12 gramas, ele deu esse dado também, mas teria na tabela periódica. E o volume de 1 mol, esse é um problema, a gente não pode usar o 22,4 litros, porque não está na CNTP. Então não pode ser 22,4 litros. Como é que nós vamos descobrir isso? Quantos litros são 1 mol? Usando PV igual a NRT, que é pressão em atm, volume em litros. Olha só o que eu vou fazer aqui em cima. Pressão em atm, volume em litros, temperatura em Kelvin e mols. Então nós vamos colocar a pressão de um atm, que foi dada aqui. Nós vamos achar o volume. Esse número de mols aqui nós vamos botar que é 1, porque eu quero para saber quanto que é 1 mol, tá? Conforme está aqui. A constante universal dos gases foi dada, inclusive com a dica aqui com as unidades, né, que a gente deveria usar para poder usar essa constante. E a temperatura é 300. Gente, é que nessa fórmula só pode usar a temperatura em Kelvin, né? Foi deixado claro aqui em cima. E ele deu em graus Celsius. Para passar de graus Celsius para Kelvin, é só somar com 273. Então, 273 mais 27, 300 Kelvin. No momento que eu faço esse cálculo, eu tenho 24,6 litros. Esse 24,6 litros eu vou colocar exatamente aqui, porque eu achei quanto que é 1 mol nessas condições que o problema quer. Agora que eu já tenho os dados assim que a gente deveria saber fazer, né, para construir nossa terceira linha, eu posso fazer a quarta linha com os dados da questão. Então eu vou pegar esse 45 quilogramas e vou passar para gramas, porque aqui também está em gramas. 45 quilos equivale a 45.000 gramas, porque 1 quilo, caso você não saiba, é 1.000
gramas. Então a gente tem 45 quilos, tem 45 mil gramas. Aí eu vou fazer só essa regra de 3, tá? Esse valor vezes 24,6 e vou dividir por 12. Então nós encontramos 92.250 litros. Por isso que a nossa resposta fica a letra B, de beleza. Gente, bons estudos aí. Abraço.